No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, ouvintes. Este é o programa Rádio de Bolso. Hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. O nosso programa começa com uma grande mudança lá no Conselho de Segurança da ONU, que diz o seguinte, ONU aprova a primeira resolução que demanda um cessar-fogo imediato em Gaza. A resolução foi aprovada por 14 votos favoráveis, com a abstenção dos Estados Unidos. A informação foi trazida pelo jornalista Jamil Chad, colunista do portal UOL, especializado em política internacional. Após a publicação de Jamil Chad, diversos portais e agências noticiosas brasileiras passaram a dar destaque ao tema. A resolução aprovada vem depois de mais de 32 mil mortos na ofensiva militar israelense em Gaza, motivada pelos ataques terroristas do grupo Hamas em outubro do ano passado. Então tá aí a primeira resolução que pede um cessar-fogo imediato na guerra de Israel contra o Hamas, que já destruiu praticamente toda a região lá de Gaza. Este é o nosso primeiro assunto do Rádio de Bolso. O segundo assunto tem a ver com a disparidade de ganhos salariais entre homens e mulheres no Brasil. Veja só aqui, mulheres ganham 19,4% a menos do que homens para exercer funções semelhantes em cerca de 49 mil empresas do país com mais de 100 funcionários. Em cargos de liderança e gerentes, a diferença de remuneração chega a 25,2%. Os dados foram registrados no primeiro Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, divulgados na última segunda-feira pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres. A matéria está em destaque no portal Brasil de Fato. Então tá aí um assunto que todo mundo já sabe, né? A mulher ganhando menos que o homem, isso um dado agora apurado nas próprias empresas. Foram cerca de 50 mil pesquisas que deram origem a esse dado do governo federal. E outro assunto agora que envolve o ex-jogador Daniel Alves, que deixou ontem a prisão em Barcelona, na Espanha, após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais. Alves conseguiu liberdade provisória no processo em que foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro de uma jovem numa boate da capital da Catalunha. Portanto, é um processo, nós comentamos aí semana passada, o pedido de liberdade provisória que ele fez à Justiça Espanhola e foi determinada então essa fiança de 1 milhão de euros. Ele pagou e terminou então deixando a prisão, mas temporariamente. Ele vai poder responder, isso significa que ele vai poder continuar respondendo ao processo em liberdade, já que ele não está condenado em definitivo pela Justiça Espanhola. Uma outra questão aqui, repercussões das prisões efetuadas pela Polícia Federal no último domingo, envolvendo acusados de serem mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo o destaque do jornal Folha de São Paulo, um dos presos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, é acusado pela Polícia Federal de ter montado um balcão de negócios na corporação para beneficiar bicheiros e milicianos. As revelações sobre este caso devem prosseguir nos próximos dias, com informações cada vez mais assustadoras de como agia o grupo que resolveu bancar a execução da parlamentar. Conforme os relatórios da PF, incomodava o crime organizado, as milícias e os chefes da polícia no Rio, quando foi executada em 2018 junto com o motorista. Portanto, essa elucidação já numa primeira fase terminou sendo preso o grupo que fez a execução, agora caminhando para o lance aí da revelação dos mandantes. Tem 3 presos no domingo passado, né? Um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas e este delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era o chefe da Polícia Civil exatamente na época da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson.
Muito bem, aqui agora eu vou trazer uma polêmica sobre carnes de laboratório. O que seria isso, então? O assunto está lá no site Repórter Brasil e diz o seguinte, ó. Deputados pecuaristas querem impedir pesquisas sobre a carne de laboratório. A ala da bancada ruralista tenta barrar o avanço de pesquisas sobre as chamadas carnes cultivadas, que são, na verdade, proteínas produzidas em laboratórios sem o abate de animais. O produto ainda não é vendido no país. São vários os projetos de lei e projetos de resolução apresentados por parlamentares da chamada Bancada do Boi, que tentam impedir que se avance com esse tipo de pesquisa no Brasil. É uma questão aí que envolve o medo da concorrência para um produto que nem existe, na verdade, ainda está em fase, né, inicial de pesquisa. E para encerrar o nosso programa Rádio de Bolso, aquela tradicional dica de cultura. A dica de hoje é o livro A Hora das Crianças, que reúne os programas de rádio apresentados pelo filósofo Walter Benjamin. Eles eram voltados exclusivamente para crianças. Os programas foram apresentados por Walter Benjamin entre o ano de 1927 e 1932 na Alemanha. Uma obra peculiar sobre uma das facetas deste grande pensador que foi o Walter Benjamin. E o livro indicado, então, A Hora das Crianças. Fabuloso esse livro, eu já li e estou indicando para você que é o nosso ouvinte. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência e até o próximo programa.